nós oramos. Amém. Amém. Você pode sentar. Você já parou para pensar do quanto somos insatisfeitos na vida? É interessante porque perdemos o prazer e nos descontentamos facilmente com as circunstâncias ou muitas vezes com as pessoas, principalmente quando as coisas não estão do jeito que eu quero. Nós projetamos uma ideia a respeito de algo ou de alguém, e essa pessoa frustra as nossas vidas, né? Além de nos entristecermos, nós nos aborrecemos. E ao nos aborrecermos, nós ficamos magoados e ressentidos. E aí assim, nós deixamos de nos envolver. E geralmente essa atitude que nós temos com algo ou com alguém, nós também transferimos isso para Deus. Nós temos a tendência de achar que Deus, Ele tem que resolver e solucionar todos os nossos problemas. E aí nós projetamos essa ideia no nosso relacionamento com Deus, e quando Deus não resolve, nós também nos frustramos, e aí não nos envolvemos, não nos relacionamos mais com Deus. Lucas, capítulo 24, eu quero convidar você que abra a sua Bíblia, e eu vou agradecer a Norma hoje, ela que trouxe a água, então obrigado, Norma. Lucas 24, versos 28 a 31. E eu quero ler com vocês esses versos, que vão dizer assim, Lucas 24, 28 a 31. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra que acabamos de ler. Ministra em nome de Jesus sobre os nossos corações, e que o Senhor nos dê entendimento para que nós possamos colocar em prática tudo que está neste livro. É o que nós te pedimos e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar aqui o nosso raciocínio daquilo que nós já temos conversado durante vários domingos. E o que nós temos pensado a respeito da nossa fé é que quando nós nos deparamos com momentos difíceis, quando nós estamos envolvidos em momentos angustiantes, momentos tensos, de crise, esses momentos são momentos em que nós precisamos parar, ouvir o que Deus tem a nos dizer através da nossa consciência, discernindo tudo isso pela perspectiva da palavra de Deus, a Bíblia. E é exatamente isso, queridos, que eu tenho falado todos os dias, aliás, todos os domingos, quando nós estamos aqui meditando nesse texto. Porque nesses momentos em que somos chamados, momentos como estes que nós passamos de angústia, momentos de dores, momentos de sofrimento, são nestes momentos que nós precisamos rever nossa experiência religiosa. É nesses momentos que nós precisamos discernir, a partir das Sagradas Escrituras, que sentidos
essas experiências elas fazem nas nossas vidas. Por que é tão importante nós continuarmos a recitar algumas frases que se tornam clichês nas nossas vidas e que não fazem mais sentido na nossa realidade de viver? E é exatamente nesse momento que é hora de nós sairmos da teoria, daquilo que nós pensamos ou sabemos e debatemos a respeito de Deus, e mergulharmos numa profundidade de relacionamento, na intensidade da relação com o nosso Deus. Eu diria que Deus, Ele é uma experiência que nós precisamos viver. Deus é muito mais do que apenas teoria daquilo que nós dizemos a respeito dEle. Deus é algo que nós precisamos experimentar. E eu tenho dito isso todos os domingos. Porque quando nós olhamos, quando nós analisamos esse texto, quando nós refletimos, eu tenho falado que esses discípulos que estão voltando para casa, eles estão assim, eles estão frustrados. E há momento que nas nossas vidas nós queremos voltar para casa porque nós desanimamos, nós nos entristecemos, nós nos angustiamos. Nós entramos em crise, e é assim que eles se encontram. Eles haviam presenciado tudo o que aconteceu com o Mestre Jesus, eles olham Jesus sendo condenados, eles olham Jesus sendo julgado, e aí eles veem Jesus sendo crucificado, porque até então eles não sabiam, neste momento, que Jesus era aquele que estava com eles. Porém, queridos, eles estão muito equivocados a respeito de Jesus. Eles estão equivocados porque eu fico pensando como que não foi difícil para eles, mas há um equívoco. Eles haviam assistido todas as obras e todos os milagres que Jesus havia realizado, eles sabiam disso, eles tinham visto. Eles testemunharam pessoalmente, eles ficaram impressionados com tudo isso. O que não é, inclusive, de estranhar. E nós também somos assim. Isso acontece com a gente. Quando nós ouvimos e lemos na palavra de Deus tudo que está escrito a respeito de Jesus, todos os seus milagres, todas as suas obras extraordinárias, nós também pensamos e entendemos e criamos uma certa expectativa de que esse mesmo Jesus, diante da nossa angústia, diante das nossas dores, diante dos nossos problemas, Ele também vai agir com todo esse poder, Ele também vai agir com toda essa extraordinária ação miraculosa. Nós esperamos isso, e até é legítimo nós esperarmos por tudo isso. Nós queremos que Jesus faça algo, e na maioria das vezes, nessa caminhada, nós somos inclusive tentados a buscarmos o Cristo muito mais pelo que Ele pode fazer por nós, do que propriamente pelo que Ele é nas nossas vidas. Nós queremos poder, nós queremos milagres. E eu disse na semana passada que às vezes Deus não vai fazer milagres. E não é porque Deus não pode fazer milagres. Talvez Deus não queira fazer esse milagre. E quando esse poder ele não acontece, quando Deus não faz acontecer conforme eu esperava, a nossa relação se abala. E é por isso, queridos, que a nossa atitude diante do nosso compromisso com Deus muda. E há muitas pessoas, inclusive nesses momentos, que passam a acreditar que Deus não existe.
Há pessoas que vão dizer assim, não, Deus não existe. Eu já sabia. Deus não existe. Deus está vendo, porque se Ele existisse, Ele vê todo o sofrimento que eu estou passando, Ele vê toda a angústia que eu estou passando, Ele vê toda a dor que eu estou passando, e Ele faria alguma coisa. Não é possível que exista Deus. Ele não está vendo todo o crime que acontece, Ele não está vendo toda a maldade que tem no mundo, Ele não está vendo a fome que há na África, Ele não está vendo injustiças acontecendo. Não, Deus não existe. Quando não, muitas vezes, alguns caem na tentação de achar que Deus não se importa com ele. E aí ele começa a dizer, não, Deus não se importa comigo. É por isso que Deus me abandonou. Deus está bulufas comigo, Deus não está nem aí. Há tanta coisa para Deus fazer que Ele nem sequer presta atenção na minha vida. Tem tanto problema maior que o meu, que Deus, nem se importa comigo. Já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Há também algumas que entram inclusive na crise de que, não, eu devo ter feito alguma coisa errada. Eu talvez devo ter jogado pedra na cruz, matei muita formiga quando era criança. Eu tinha um amigo que ele falava que Deus castigava quando nós matava a formiga, né? E aí eu pulava os formigueiros assim, porque eu tinha medo de Deus castigar. E tem gente que acha que Deus está castigando e que é punição de Deus, porque Deus não quer mais saber de mim. Então eu devo ter feito alguma coisa no meu passado, deve ser alguma maldição. E aí essa filosofia ou teologia retributiva, em que se eu faço coisa boa, Deus me fará coisas boas, e se eu faço coisas más, Deus vai me castigar com a maldade, é uma cultura que existe também. E há muitas pessoas diante do seu sofrimento assim. E há também pessoas em que eles vão dizer, diante desses momentos, que a relação com Deus é um equívoco. Perca de tempo. Eu já sabia. O que adianta eu orar? O que adianta eu ler a Bíblia? O que adianta eu ir lá no pequeno grupo? O que adianta eu ir lá na igreja? O que adianta eu ir lá na escola bíblica, ouvir o pastor Neymar falar 1h30 de 10 mandamentos? Perca de tempo. Não quero mais saber disso. E é assim que nós vamos mudando. Nós vamos perdendo o foco, nós vamos perdendo a direção. Por isso que há algumas perguntas importantes aqui para a gente responder. Enquanto eu escrevi este sermão, eu me perguntei, quando eu sei que Deus existe? Quando eu tenho certeza que o Senhor, Ele realmente se importa comigo e não que Ele tenha me abandonado? Quando eu sei disso? Quando eu sei que mesmo e apesar dos meus erros, dos meus defeitos, das minhas falhas, Deus, Ele ainda me ama. Aleluia. Quando eu sei disso? Quando eu sei que a minha relação com Deus não é perca de tempo? Quando que eu sei isso? E aí, irmãos, eu cheguei à conclusão do seguinte: quando eu compreendo que Deus, Ele não é um solucionador de problemas, mas Deus, Ele é um solucionador de pessoas. Deus é alguém que quer mudar quem eu sou. Até porque quando Deus muda quem eu sou, faz toda a diferença. Pode ser que todos os problemas estejam relacionados com a minha existência. É por isso que hoje eu quero pensar nessa ideia com vocês, a partir desse texto. Porque Deus é solucionador de pessoas. E é muito importante nós compreendermos e transitarmos
para esse entendimento de que, mais do que solucionar os nossos problemas, Deus, na verdade, Ele quer mudar algo dentro de nós. Deus quer mudar quem eu sou, Deus quer solucionar a minha existência. É isso que Deus quer trabalhar no nosso coração. Eu sempre ouço as pessoas dizendo que, na sua experiência de fé, no seu relacionamento com Deus, na sua jornada espiritual, elas têm o costume de dizer: não, quando a gente está com Deus, as coisas se tornam mais fáceis. Nós vamos ser vitoriosos, nós vamos ganhar, não haverá problema. Nós vamos vencer a cada dia, porque Deus não vai deixar que a gente adoeça, Deus não vai deixar que a gente sofra, Deus não vai deixar que a gente passe por dificuldades, só que não. Porque, irmãos, o problema nisso aqui é que nós também usamos essa ideia na nossa cabeça de que Deus tem que resolver nossos problemas, e na maioria das vezes, essa experiência que nós queremos ter de que Deus tem que resolver os meus problemas, cria na nossa mente a doce ilusão de que os nossos sonhos, que as nossas realizações, elas precisam ser resolvidas, elas precisam ser ouvidas, atendidas. E o que é pior é que, na maioria das vezes, nós desejamos e queremos que os nossos desejos, eles sejam realizados. Nós queremos que as nossas dificuldades sejam atenuadas. Nós queremos que os nossos sofrimentos sejam aliviados. Pode ser legítimo tudo isso. Mas quando nós estamos focados nessa ideia de que Deus tem que resolver problema, nós perdemos o foco da relação. E nos posicionamos na ideia de um Deus que precisa fazer algo porque eu mereço. Se é que você tem essa ideia, ai de você e de mim que pensa assim. Só que Jesus, irmãos, Ele nos ensina o contrário de tudo isso. A jornada da nossa espiritualidade cristã, ela é um caminho que vai não de conforto, mas é um caminho de luta. Não é um caminho de satisfações, mas é um caminho de batalha, principalmente em nossas circunstâncias. Por exemplo, abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7, leia comigo os versos 13 e 14. É interessante o que diz Jesus nesse texto. Jesus, no texto de Mateus 7, versos 13 e 14, ele vai dizer: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Queridos, a espiritualidade oferecida por Jesus está totalmente condicionada a uma constante autoavaliação. Essa espiritualidade que Deus nos promete é uma espiritualidade em que nós precisamos rever conceitos a respeito de nós mesmos o tempo todo. Não pode haver conformismo com a maneira como somos. Deus está nos chamando e nos oferecendo uma espiritualidade de renúncia, de sacrifícios. E quando eu digo sacrifícios, preste atenção, eu não estou falando de coisas que devemos fazer. Eu estou falando de algo que devemos abrir mão, porque não é uma ideia retributiva, de que quanto mais eu faço, mais Deus gosta de mim.
Ah, por isso que agora eu vou tocar, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou... Não é ativismo, não é esse sacrifício. É o sacrifício da renúncia, é o sacrifício da entrega, é o abrir mão de coisas e de pessoas até, se for o caso, mas é abrir mão de ideologia, é abrir mão de valores que principalmente atrapalham a minha relação com Deus. Há muita coisa que atrapalha a nossa relação com Deus e nós não abrimos mão. Nós insistimos com a pornografia, com a prostituição, nós insistimos com o vício no WhatsApp, nós insistimos com a mentira, nós insistimos com a desonestidade, e são coisas que ferem a nossa relação com Deus. Há que ter sacrifício. Há que ter renúncia, precisamos abrir mão, precisamos fugir, não podemos negociar com o pecado. Irmãos, é uma busca incansável de transformação, é uma busca incansável de cuidado, de vigilância e constante vigilância na maneira como nós estamos caminhando. Nós precisamos entender isso. Eu me preocupo com essa filosofia teológica que as pessoas pregam, que você vai para a igreja e as suas vidas vão melhorar. Eu não sei, porque na minha não melhorou. Eu tenho luta constantemente. Eu estava falando esses dias para uma pessoa que me procurou e disse: pastor, eu estou com esse problema. E eu disse para a pessoa: olha, escuta, eu também tenho alguns problemas. E vou dizer para você que quanto mais você se envolve com Deus, mais o diabo vai tentar você diante dessa situação, porque ele quer destruir a sua vida, ele quer acabar com você, ele não vai parar de tentar tirar você do foco. Porque quanto mais nós nos aproximamos de uma relação autêntica e profunda com o Senhor, mais nós vamos ser tentados, mais nós vamos ser desafiados, mais nós vamos ter dificuldades, porque o diabo não vai parar. Eu temo quando as pessoas falam para mim assim: e aí, meu irmão, minha irmã, tudo certo? Oh, mil maravilhas, sem problema nenhum. Misericórdia. Porque pode ser, e eu não estou dizendo que seja, que já era, não vai cessar. Por isso, irmãos, essa caminhada de espiritualidade com Cristo é uma caminhada de renúncia. Eu me recordo da fala de um pregador que já disse algo interessante. O seguimento de Jesus no discipulado, ao mesmo tempo que exige que nós estejamos confiantes na bondade de Deus, também exige que nós seguimos desconfiados das nossas próprias motivações. Porque a gente foca em Deus, e aleluia por isso, nós nos empenhamos na relação com Deus, mas ao mesmo tempo que nós estamos focados em Deus, nos envolvendo com Deus, nós precisamos estar conscientes das nossas intenções. Há um teólogo que eu gosto muito de ler, francês, chamado François Varillon. Viu como eu falo bem francês? Eu treinei isso no Google hoje o dia inteiro para falar esse nome. E ele diz uma frase que é sensacional. Fazia tempo, Bebé, que eu não dizia sensacional, né? Bebé gosta. Ele vai dizer assim: Deus não é um poder amoroso. Deus é um amor todo-poderoso. Vou repetir a frase dele. Deus não é um poder amoroso, Deus é um amor todo-poderoso. Sabe o que ele quer dizer aqui, irmãos? É que Deus é alguém com quem nós nos relacionamos
através de um amor incondicional que Ele tem por nós. E quando nós nos relacionamos nesse amor incondicional, nesse amor perfeito, nesse amor que nos supre, que nos basta, quando nós estamos envolvidos, nós entendemos que nós não precisamos esperar que a manifestação de Deus aconteça de forma extraordinária e poderosa através de mim ou para solucionar os meus problemas. Porque a relação com Deus em si mesmo se basta. Aleluia. Vocês me desculpam, mas eu preciso dizer algo que faz sentido para mim quando eu leio isso. Talvez, queridos e queridas, o problema está aí. Deixamos de nos envolver numa relação profunda. E eu disse alguns domingos isso. Nós estamos tão focados com o problema, nós queremos resolver o problema, nós queremos solução para o problema, que nós não nos envolvemos mais. Nós não nos aproximamos mais de Deus. Nós precisamos nos relacionar intimamente com Deus, ao ponto de nós não conseguirmos ficar longe da sua presença. E quando nós chegarmos nesse ponto, aí sim nós vamos conseguir conviver com os nossos sofrimentos, simplesmente porque a presença de Deus nos basta. Simplesmente assim, como diz o texto de Romanos que nós lemos no começo do culto, quem é que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Vai ser a morte? Vai ser os problemas? Vai ser as dificuldades, vai ser a pandemia. Nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, que Deus tem por nós, aleluia. Mas irmãos, essa verdade, essa certeza, essa afirmação, ela só pode se acometer em nós quando nós nos envolvemos. João 3, versículos 5 e 6. Olha que interessante o que Jesus disse aqui. Em João, Jesus vai dizer assim: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E ele vai dizer: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus, meus irmãos, está dizendo que viver esse maravilhoso mistério de renascer é quando nós entendemos que o Espírito de Deus, ele está unido ao nosso espírito. E nesta experiência em que o Espírito de Deus está unido ao nosso espírito, a nossa vida passa a interagir de maneira consciente e voluntariamente com o Espírito de Deus. Olha que coisa linda isso aqui. É quando nós nos rendemos a Deus e abrimos mão do controle da nossa vida, para experimentarmos o Espírito de Deus agindo sobre o nosso espírito, sobre o nosso ser, sobre a nossa vida. Abrimos mão do controle da vida para sermos controlados pelo poder do Espírito de Deus. Amém? Diga amém mesmo. Sabe, esse é o foco. Marília ministrou aqui uma coisa sensacional. Essa é a nossa identidade. Nós estamos perdendo o foco da nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. E isso aconteceu através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que morreu e ressuscitou, e perdão dos nossos pecados foi oferecido através dessa atitude. Fomos justificados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, Cristo Jesus. Quando nós entendemos isso, é aí que está a nossa identidade.
não somos mais criaturas, mas nós somos filhos de Deus. Preste atenção nisso. Deus está nos convidando, irmãos, para essa experiência, a experiência de andar com Ele, apesar de toda circunstância. Deus está nos convidando para uma relação de intensidade com Ele, onde cada vez mais a gente vai entendendo coisas que fazem sentido para a nossa espiritualidade. O foco está aqui. Como está o meu relacionamento com Deus? Como está o meu envolvimento com Cristo? Por isso eu quero concluir, enquanto o pessoal da banda se prepara, e eu quero dizer para todos nós aqui nesta noite, que Deus está nos convidando para um relacionamento de confiança plena nele. Porque, queridos, entender que Deus é um solucionador de pessoas, é confiar que Ele está conosco. Não importa qual é a dor que você passa, não importa qual é a angústia que você tenha, Deus está com você. Mas essa experiência só é possível quando nós nos relacionamos com Ele. Deus é relação. Deus é experiência a ser vivida. Assim como esses discípulos aqui, que tiveram os olhos abertos, porque o texto vai dizer isso, que os olhos deles foram abertos, e eles passaram a reconhecer Jesus. E sabe onde eles reconheceram Jesus? Na mesa. Eles estão na mesa. Jesus tinha partido o pão, Jesus tinha dado para eles o vinho, Jesus tinha colocado na mesa valores que eles já conheciam, e nesse momento, quando eles estão na mesa, num envolvimento profundo e intenso, de total dependência em Deus, é nesse momento que os olhos deles são abertos. Os nossos olhos não serão abertos se nós não nos envolvermos com Deus, se nós continuarmos na superficialidade da nossa relação com Deus. Nós não vamos enxergar a extraordinária ação de Deus sobre as nossas vidas, porque Deus é uma experiência que se vive e não uma teoria que se discursa. Falamos demais de Deus, mas vivemos muito pouco Deus. E é por isso que estamos focados nos problemas, porque os problemas, nós queremos que eles sejam resolvidos. E quem disse que Deus quer resolvê-los na sua vida? Que isso, pastor? É isso mesmo. Mas você só vai entender isso quando seus olhos forem abertos. Me permita, tia Rose, falar algo que você me disse no carro, quando nós estávamos indo em Cascavel. Tia Rose disse uma coisa para mim que eu nunca vou esquecer. Ela disse: pastor, se Deus quiser que eu morra, eu vou morrer, mas eu tenho consciência que isso é a vontade de Deus. Mas se Deus quiser que eu viva, amém também, mas isso vai ser a vontade de Deus. Foi isso ou não foi? Queridos, só quem tem relacionamento com Deus é capaz de dizer isso. Porque quem não tem relacionamento com Deus, me desculpa, quer que Deus cura, quer que Deus faça algo, porque Deus tem que fazer. Eu estou nesse mundo aqui, não pedi para nascer, então você é obrigado, Deus, a fazer coisas boas por mim. Isso é uma infantilidade espiritual. Isso é coisa de crentinho sem vergonha que não tem envolvimento com o Senhor. Porque quem tem relacionamento com Deus se submete à vontade plena de Deus na sua vida, e que seja feito conforme o teu querer. Isso é relacionamento, porque Deus é amor, e o amor de Deus se basta. O amor de Deus se basta. Por isso, meus queridos, que Jesus está sempre nos dizendo: eu estou à porta e bato.
E ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso é relação. Isso é relacionamento. Não dá para experimentar Deus, meu querido, sem renúncia e sacrifício. Não dá. Não dá. Não dá para experimentar Deus viciado nos nossos pecados. Não dá. Não dá para experimentar Deus viciado na internet, viciado na televisão. Deus é uma relação, e que quanto mais nos envolvemos com Ele, mais somos capazes de nos bastar na sua presença. Aleluia. Feche seus olhos, pense sobre isso. Deus é uma experiência que quer mudar quem é você, quem sou eu, quem somos nós. É essa experiência que Deus quer mudar. Querido, faz quanto tempo que você não tem essa relação com Deus? Faz quanto tempo que você não se posiciona, não senta na mesa com o Senhor? Faz quanto tempo que você não se envolve com Deus assim, para que os teus olhos sejam abertos, para que você possa ver que Deus está contigo? E mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, Deus está com você. E Ele vai continuar, mas nós precisamos nos envolver com Ele. Ore ao Senhor essa canção, e coloque diante de Deus essas palavras como se fossem as tuas palavras, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus. Queremos viver essa experiência, Pai, em que a nossa vida diante do teu amor nos basta. Porque é essa confiança que nós experimentamos quando o Senhor trata quem somos. E é isso que nós precisamos, Deus. Precisamos ser trabalhados, precisamos ser tratados, curados, restaurados na nossa essência, na nossa existência, quem somos. Porque, Deus, quando nós somos curados na nossa alma, quando somos restaurados dentro de nós, nós nos envolvemos com tanta intensidade, com tanta verdade, com tanta confiança diante do Senhor e no Senhor, que nada neste mundo pode ofuscar a nossa fé diante de Ti.
Então, Deus, que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Ti, que nós possamos nos envolver mais, que nós possamos orar mais, que nós possamos ler mais a Bíblia, que nós possamos, Deus, ter mais comunhão com o Senhor, que a nossa vida seja vida investida em Ti, ó Deus, que nós sejamos totalmente focados naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, e que o nosso coração, Deus, através da Tua presença nessa relação, possa abrir nossos olhos para enxergar que o Senhor está na nossa presença, que o Senhor sempre está o tempo todo junto com cada um de nós. Obrigado, Deus, obrigado pelo Teu amor, amor incondicional, amor perfeito, amor, Deus, que não vê a quem, mas simplesmente se entrega, se dispõe. Ousado amor que o Senhor tem, Deus, continua nos fazendo experimentar desse amor. Cuida, Senhor, do Seu povo, abençoa a Sua igreja, que o Senhor continue caminhando conosco durante toda essa semana, guardando-nos, Deus, fortalecendo as nossas vidas, para que nós sejamos focados na Tua presença. Obrigado, Deus, nós Te louvamos e Te adoramos, no precioso nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé, vamos encerrar o nosso culto, louvando ao Senhor. Obrigado você que está em casa, que Deus possa abençoar também a sua vida.